Eu devo confessar inicialmente, presidente, que de há muito eu aprendi a conviver com opiniões distintas. E eu comentava hoje de manhã que o primeiro debate que eu participei, eu era estudante em Porto Alegre e me mandaram eu debater com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, que casualmente era Vossa Excelência, e desde lá eu já aprendi que a gente deve aprender a conviver com opiniões diversas. E, portanto, eu acho extremamente salutar, senhor presidente, que nós estejamos aqui a ouvir, ou os senadores e senadoras estejam aqui a ouvir opiniões distintas a respeito dessa matéria que tem sido tão debatida e, como já foi dito aqui, foram 11 anos de debate e não quero crer que não haja amadurecimento suficiente para que nós entabulemos um acordo em cima desta matéria, haja vista que o processo de terceirização, ele é inexorável do ponto de vista da organização das atividades econômicas, quer no Brasil, quer seja no mundo. Todas as instituições que estão aqui a debater, em maior ou menor escala, terceirizam alguma parte das suas atividades. Assim é que esta Casa, o Senado Federal, terceiriza, a Câmara terceiriza, o Ministério Público do Trabalho terceiriza, a Justiça do Trabalho terceiriza e a iniciativa privada também terceiriza. O que não pode existir, senhor presidente, a meu sentir, é que nós já ouvimos hoje aqui mais de uma dezena de vezes, de novo, a palavra precarização. Que terceirização significa precarização. Isso não é uma verdade. E não é uma verdade, haja vista que se eu for olhar lá qual é o conceito de precarização, ou qual é o conceito de precário, precário é o que não é seguro, precário é o que é frágil, precário é o que é escasso, precário é o que é pobre. E nada disso está no projeto 4330. Ao contrário, o projeto aprovado, ele não só reforça aquilo que foi dito aqui relacionado aos direitos dos trabalhadores, e ao que disse o doutor Helder, me permita fazer menção no início da sua fala, que o Ministério Público entende que pode existir uma eiva de inconstitucionalidade nesse projeto. Agora, e como é que fica, então, o artigo 170 da Constituição Federal, que premia a livre iniciativa, que premia a atividade econômica sendo desenvolvida da forma como melhor aprouver a quem comanda a atividade econômica dentro do seu espaço de trabalho. Então, senhor presidente, eu acho que precarizados no país, senhor presidente, são mais de 45 milhões de trabalhadores informais. Estes, sim, sem uma carteira assinada, sem o direito a recolher o INSS, sem o direito ao fundo de garantia, sem o direito ao 13º, sem o direito às férias. Estes são precarizados. Precarizados são aqueles trabalhadores resgatados pelo Ministério Público do Trabalho em situações de trabalho degradante por esse país afora. E não são precarizados aqueles que, por sinal, esses 12 milhões de precarizados, em levantamento e pesquisas que fizemos, nós fomos ver que mais de 72% dos trabalhadores terceirizados são formais. Ou seja, a maior gama de trabalhadores formais no Brasil está na terceirização. Obviamente, senhor presidente, nós também temos que fazer aqui uma diferença, e já foi dito isso pelo professor Hélio, o que é terceirização e o que é intermediação de mão de obra, o que é terceirização e o que é pejotização. Nós não estamos aqui a defender a fraude nos contratos de trabalho, nós estamos aqui a defender a regulamentação de algo que vai continuar existindo do ponto de vista das organizações produtivas no país, quer queiramos ou não queiramos, do ponto de vista ideológico. E mais alguma coisa, senhor presidente, que eu gostaria de deixar e salientar. Eu acredito que nós ideologizamos por demais esse debate nos últimos tempos. Acredito que não se trata aqui de nós termos uma guerra ou uma diferença gritante que não possa aproximar o empresário do trabalhador. Eu acho que nós não estamos aqui a tratar, como eu ouço alguns dizerem, o capitalista opressor, explorador, e o trabalhador oprimido e explorado. Não é isso. Hoje nós temos aqui centrais sindicais com pessoas extremamente capacitadas, extremamente competentes para sentar a uma mesa de negociação. O que nós não podemos, como já foi dito aqui também, é sermos regidos por uma interpretação jurisprudencial da nossa Corte Maior Trabalhista e que não existe em nenhum lugar um conceito doutrinário de atividade meio e atividade fim. Isso foi uma construção jurisprudencial. O que é meio para um pode ser fim para outros. Como já foi dito aqui também, as montadoras de automóveis hoje, elas são montadoras. A injeção eletrônica é um que faz, a direção é outra, o chassi é outro. Então, poderíamos dizer que para uns pode atividade fim, para outros não pode. Então, senhor presidente, não é o que eu vou terceirizar o que importa. O que importa é como eu vou terceirizar. E como eu vou terceirizar é justamente em respeito
a todos os direitos trabalhistas evidenciados não só na Constituição Federal, mas também transpostos a esse projeto de lei 4330. Não se pode, senhor presidente, colocarmos travas tamanhas no projeto que interfiram no poder organizacional e no poder de gestão da empresa. Outra coisa, senhor presidente, quando nós vimos, e eu não estou vendo o meu tempo, senhor presidente, então, por favor, me controle, que eu acho que não foi colocado lá, mas nós vimos esses estudos que estão sendo feitos de que o terceirizado recebe 25% a menos de um trabalhador normal. Agora, não se pode, nesses estudos, cuja base científica e técnica eu não encontrei, misturar melancia com laranja. Porque é óbvio que um engenheiro de alimentos dentro de uma empresa de alimentos vai ganhar mais que uma pessoa de uma qualificação menor, como foi dito aqui pelo professor. Então, se a Constituição Federal tem como princípio constitucional também a livre iniciativa em prol do desenvolvimento do país, a pretensa proteção não pode servir às raias, senhor presidente, da inviabilização do processo produtivo. Fraudes têm que ser coibidas diuturnamente. Pejotização, milhares de ações trabalhistas que deram ingresso na Justiça do Trabalho acabaram por entender que, efetivamente, se foi um trabalhador da empresa, foi exigido que ele fizesse uma empresa pessoa jurídica para continuar trabalhando, isso é fraude à lei, isso é que tem que ser combatido. É por isso que existe o Ministério Público, para combater as fraudes, é para isso que existe o Tribunal Superior do Trabalho, as varas do trabalho e os desembargadores do trabalho, combater a fraude. O bom empresário, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o bom empresário, os quais eu defendo, não vão utilizar a terceirização para suprimir, prejudicar ou subrepeticiamente burlar a legislação e subtrair direitos dos trabalhadores. O bom empresário precisa da terceirização para ser competitivo no mercado. E para ser competitivo, senhor presidente, eu não posso ter amarras tais de que se transforme um projeto de lei que se debate há 11 anos numa lógica perversa dos que pregam a exceção como se fosse a regra. Claro que nós temos problemas e dezenas, centenas de problemas com trabalhadores terceirizados, mas não tratemos, isso é uma coisa que nós temos no Brasil, um péssimo hábito. Nós tratamos a exceção como se fosse a regra. O que chega no Ministério Público e o que chega na Justiça do Trabalho é o descumprimento da lei. Agora, eu não posso pegar o descumprimento da lei feito por um ou dois ou três e dizer que todo mundo descumpre a lei. Eu não posso dizer que os empresários que pretendem sobreviver no mundo altamente competitivo vão terceirizar tudo. Se eu tenho uma empresa de alimentos, eu não vou terceirizar meu engenheiro de alimentos, eu não vou terceirizar meu supervisor de qualidade, eu não vou terceirizar a minha chefe de recursos humanos. Agora, e quando se fala dos empresários, os empresários defendem o processo. Os empresários brasileiros, 90% deles são micro e pequenos empresários. Lutam contra as adversidades. Um micro e pequeno empresário terceiriza a sua contabilidade, porque talvez lhe seja difícil pagar um contador. Pode terceirizar outras atividades. Uma empresa mais organizada não vai fazer isso. Então, me desculpem aqueles que pensam ao contrário, mas a terceirização alinhada com esses princípios fundamentais de proteção ao direito do trabalhador é algo necessário, é algo que nós temos que defender, e as fraudes, as pejotizações fraudulentas, as formas de burlar a legislação trabalhista têm que ser combatida pelas instituições que nós temos no país e que são extremamente competentes e capazes para minimizar esses efeitos nefastos que pode ter uma terceirização mal feita. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma terceirização conforme a legislação, uma terceirização que já foi dita aqui, colocada no PL 4330, uma terceirização que protege, uma terceirização que outorga aos trabalhadores os direitos de quaisquer outros trabalhadores da empresa contratante. Uma terceirização que diga, senhor presidente, e que retrate com muita fidelidade o que é a organização de um processo produtivo. Nós não estamos aqui a defender precarização de direitos de trabalhadores. Nós estamos aqui a defender aquilo que é importante para o nosso país. E não adianta querer comparar o Brasil com o México para dizer que no México não deu certo. Eu tenho dados aqui que me mostram o quanto é diferente a situação do Brasil, do quanto é diferente a situação do México, o quanto é diferente o nosso país da Itália. Não vamos ficar nos comparando com os outros para dizer que isso vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, quando nós sequer temos hoje a consciência de que vai ficar muito mais difícil terceirizar com o 4330.
4330. Muito mais difícil, porque nós vamos ter que ter empresas com objeto único, empresas com especialização, empresas que tenham capacidade financeira, que sejam idôneas. O princípio da solidariedade é um princípio que efetivamente trouxe algo que começou na defesa dos interesses dos empresários, como poder terceirizar qualquer atividade, que é normal, e ninguém vai dizer, empresário agora vai querer não ter empregados. Isso é um absurdo, senhor presidente. Como é que eu vou não ter empregados dentro do meu processo produtivo? Eu tenho que ter aqueles em quem eu confio, aqueles que estão comigo trabalhando. Agora, o que não pode, senhor presidente, sinceramente, nós transformarmos um debate, que é um debate essencial e fundamental para o desenvolvimento do nosso país, num debate de cunho extremamente ideológico e que parte do princípio de ilações do que pode acontecer e de determinados estudos que não têm base técnica, que não têm base científica. Esses dias me perguntou, senhor presidente, para encerrar, da televisão aqui do Senado, como é que eu explicava, como defensor da terceirização, por que é que na Petrobras, de cada 5 acidentes, 4 são com terceirizados. E eu disse que era por conta da matemática que eu aprendi no primário. Porque se a Petrobras tem 80 mil funcionários e 310 mil terceirizados, por óbvio, se ela tem 4 terceirizados para cada funcionário, que de cada 5 acidentes, 4 sejam com terceirizados. Então vamos falar a verdade, não vamos distorcer aquilo que deve ser o projeto 4330. Obrigado, senhor presidente.